Oi pessoal, eu me chamo Leile e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre câncer de mama, conhecer para prevenir. Eu sou bióloga, formada pela UFSC e atualmente eu faço doutorado estudando câncer de mama e genética. O doutorado eu realizo no Laboratório de Polimorfismos Genéticos, que é um laboratório da UFSC que busca entender a relação de alguns genes do sistema imune com o desenvolvimento do câncer de mama e também busca entender como que alguns genes podem estar relacionados à ação de alguns medicamentos que são utilizados para o tratamento do câncer de mama. Além dessas pesquisas que a gente realiza, nós temos um projeto de extensão que é chamado Câncer de Mama, Conhecendo, Prevenindo e Evitando Recidivas. Esse projeto ele começou lá em 2009 e a intenção é levar o conhecimento que é produzido dentro da universidade para a população em geral. Em 2012, nós entramos em contato com a AMUC, que é a Associação Amor e União contra o Câncer. Essa associação ela é responsável por difundir conhecimento sobre o câncer aqui no estado de Santa Catarina, além de auxiliar os pacientes, enfim, diversas questões de legislação e tudo mais. A gente entrou em contato com a AMUC e aí desde então, desde 2012, a gente contribui com a AMUC, principalmente no mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama, o Outubro Rosa. A gente leva, então, o conhecimento que é produzido dentro da universidade para a população em geral, em formas de palestras, em forma de materiais informativos, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos conversar sobre o que é o Outubro Rosa, esse movimento. Também vamos falar o que é câncer de mama. A gente vai ver quantas pessoas são acometidas no mundo, no Brasil e em Santa Catarina por essa doença. Também vamos falar sobre os principais sintomas dessa doença e os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento do câncer de mama. Também vamos discutir um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para prevenir essa doença. E o objetivo principal dessa conversa é informar, para que vocês, depois de assistirem essa palestra, possam levar esse conhecimento para mais pessoas e assim esse conhecimento está sendo difundido pela população, para a população em geral. Então vamos lá, o que é o Outubro Rosa, né? Esse famoso movimento que deixa tudo rosinha por aí, né? Onde a gente passa. O Outubro Rosa ele começou lá em 1990, através de uma associação, uma fundação que chama Susan Komen. Essa associação foi feita pela irmã da Susan. A Susan foi uma paciente que morreu com câncer de mama e aí a irmã dela fundou essa fundação justamente para levar o conhecimento sobre essa doença que tinha levado a irmã dela. Então lá em 1990 foi realizada uma corrida pela cura e aí lá nessa corrida eles simbolizaram essa prevenção através de um laço cor-de-rosa. E desde então esse laço cor-de-rosa representa aí a prevenção ao câncer de mama. Em 1997 ocorreu a disseminação lá nos Estados Unidos, com diversas cidades aderindo a esse movimento, fazendo com que algumas instituições ficassem com iluminação rosa e também sempre focando no laço cor-de-rosa, em desfiles, em corridas, em diversos eventos. Em 2002 foi a primeira vez que o Brasil teve uma ação relacionada ao Outubro Rosa. O obelisco lá no Parque Ibirapuera de São Paulo ele foi iluminado com a cor rosa, justamente que simboliza esse movimento. E desde então diversas instituições aderiram a esse movimento e hoje em 2020, 30 anos depois do surgimento desse movimento, esse movimento ele é super consolidado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então essas ações que são realizadas nesse mês de outubro, que é o mês de conscientização, elas visam principalmente levar o conhecimento para a população em geral. E que conhecimento que é esse? Bom, é um conhecimento sobre como a gente pode prevenir a doença, quais são os principais sintomas, qual é a parte de legislação, quais são as leis, por exemplo, brasileiras que existem para pacientes que foram diagnosticadas ou que estão no processo de diagnóstico do câncer de mama, como a gente pode prevenir, quais são os hábitos que a gente pode ter na vida, sobre exames periódicos, qual é a periodicidade desses exames, como que a gente deve proceder, e também o acesso a medicamentos, novas tecnologias
que visam aí a cura desses cânceres de mama. Então todas essas informações elas ganham um destaque nesse mês de outubro. Mas o que é câncer? Bom, câncer é um nome bastante genérico e amplo. Ele é dado a um conjunto de mais de 200 doenças. Essas doenças têm algumas coisas em comum, como por exemplo a perda dos mecanismos de controle de proliferação, diferenciação e morte celular. Além do termo câncer, a gente utiliza também tumores malignos e neoplasias malignas para caracterizar um câncer. E qual é a diferença entre maligno e benigno, então, que a gente também ouve muito falar, né? Um tumor benigno, ele é um tumor que tem um crescimento bastante organizado e que fica bem controlado naquela região onde ele surgiu. Não é um câncer, um tumor benigno não é um câncer. E ele pode ficar no organismo da pessoa dependendo da orientação médica. Quando que esse tumor benigno ele pode ser um problema? Bom, quando ele comprime órgãos e tecidos. Então, dependendo aí do local de surgimento desse tumor benigno, o médico vai solicitar a retirada ou não. Então, aqui a gente tem uma representação, ó, um tecido qualquer, normal, as células são arredondadas e aqui no meio a gente tem umas células com uma coloração um pouco mais diferente para caracterizar que ali tem um tumor. Vejam aqui que essas células elas são do mesmo formato que as células do tecido normal. Então, elas não são células mais agressivas e nem que tem uma característica que a gente possa dizer que elas são câncer, tá? Então, um exame que o médico vai solicitar que vai verificar essa característica dessas células para dizer que ele é um tumor benigno. Além disso, aqui elas estão bem limitadas a esse local, elas não extravasaram ainda e não saíram desse tecido aqui onde elas tiveram a origem, tá? Já o tumor que a gente chama de in situ, já é um câncer, ele é o primeiro estágio do desenvolvimento do câncer, e aí ele tem ainda células limitadas ao local de origem, então, por exemplo, no câncer de mama, depois eu vou trazer uma figura para vocês, quando ele é um câncer de mama in situ e originou-se no ducto, ele ainda está dentro do ducto, né? O estágio seguinte, aí a gente chama de tumor maligno, são quando as células têm uma rápida divisão celular, elas são mais agressivas e incontroláveis. Então, aqui nessa representação a gente pode ver, ó, as células elas já têm um formato diferente do tecido normal que originou essas células e elas conseguem atravessar esse tecido, elas podem se espalhar e têm a capacidade de criar o que a gente chama de metástase, que é quando essas células caem na circulação sanguínea ou linfática e atingem outros órgãos, tá? E como que surge um câncer, então? Bom, lá nos nossos tecidos, normalmente acontece um processo que a gente chama de divisão celular. Esse processo ele tem um objetivo tanto de crescimento quanto de renovação celular. Então, lá nos nossos tecidos normais, a gente tem células normais aqui representadas. E essas células, ao passar pelo processo de divisão celular, elas precisam duplicar o seu material. Então, imaginem que tem uma dessas células aqui, vai entrar no processo de divisão celular e ela precisa duplicar todo o seu material, para que de uma célula, na sequência, a gente tenha duas células. Uma das partes que ela precisa duplicar é o material genético, o DNA. Então, esse DNA ele é duplicado durante esse processo de divisão celular. E lá no DNA, a gente pode, durante a duplicação, cometer alguns erros. E esses erros, geralmente, eles são corrigidos. Então, a gente tem algum defeito no nosso DNA, a célula vai estar equipada justamente para reverter esse erro. Porém, algumas pessoas podem não conseguir corrigir esses erros. E depois de diversos erros sendo acumulados naquela determinada célula, aí sim eu posso ter um processo de início de um câncer, tá? Então, essa célula aqui, de uma depois da duplicação, virou duas. E vejam aqui, né, que uma dessas células pode estar modificada, ela está aqui com uma coloração um pouquinho diferente da outra. Essa célula que está modificada, ela vai numa próxima divisão celular, duplicar o seu material genético e novamente duplicar a célula. Pode acontecer mais um erro aqui, ela acumular esse erro e aí então dar origem a uma multiplicação descontrolada de células que não
seguem mais ao padrão celular de uma célula normal. Então aqui a gente tem essa duplicação descontrolada e o aparecimento aí de um tumor maligno que a gente chama de câncer. Bom, o surgimento de um câncer, ele é rápido e simples? Não, tá? Veja, a gente viu ali na imagem anterior, né, que eu falei para vocês, que há diversos mecanismos para fazer essa correção dos erros. Então, em teoria, num sistema equilibrado, esses erros eles não permanecem, eles são corrigidos e eliminados. Então, quando há uma célula com erro, geralmente o sistema ele elimina essa célula. Aí sim, quando ela permanece, que a gente tem aqui uma situação hipotética de como que pode surgir um câncer, é que daria origem a essa doença. Então a gente tem uma célula que entra em divisão e durante esse processo de divisão a gente tem um erro lá que a gente chama de mutação. Essa mutação, por exemplo, altera um gene que é responsável por impedir a proliferação celular. Então existem genes que estão atuando no controle, no equilíbrio celular para evitar que essa célula entre em divisão, em proliferação, né? Em divisão. Então, ocorreu um erro nesse gene e, portanto, essa célula aqui agora tem esse gene defeituoso. Depois, numa próxima divisão, ela vai se dividir em duas e ocorre uma nova mutação, que vai tornar essa célula mais indiferenciada e mais agressiva. Aí vai acumular mais, depois ela vai entrar numa próxima divisão e ela acumula uma terceira mutação, que faz com que essa célula perca a capacidade de entrar em apoptose. A apoptose é a morte celular. Então, quando a célula ela é errada, ela pode entrar nesse processo de apoptose para que o nosso organismo elimine ela. Então, ela perde essa capacidade de entrar em apoptose, ela fica como se fosse uma célula imortal. E aí sim a gente tem aqui, né, diversas mutações sendo acumuladas conforme o passar do tempo e a gente tem aí o que a gente chama de uma célula propriamente cancerosa. Então isso aqui leva tempo, tá? Não é uma coisa tão simples assim. E o que é o câncer de mama, né, que é o objetivo da nossa palestra? Bom, o câncer de mama é um câncer que acomete o tecido mamário. Os principais tipos de câncer de mama são o que a gente chama de câncer de mama ductal e o câncer de mama lobular. O câncer de mama lobular, ele afeta os lóbulos, que são as glândulas produtoras de leite nas mamas das mulheres. E o câncer de mama ductal, ele afeta os ductos, que são como se fossem canais que vão levar o leite que é produzido nos lóbulos até o mamilo para ir amamentar a criança. Então, esse câncer de mama também é um conjunto de diversas doenças. Cada câncer de mama é um tipo. Eu falei os dois principais, né? Mas existem outros tipos de tecido que podem ocorrer o desenvolvimento do câncer de mama, daí são menos comuns. Então, eles são um conjunto de diversas doenças, tá? Com algumas características em comum. Cada câncer de mama ele vai ser específico e as manifestações clínicas e morfológicas também vão ser variadas e, portanto, merecem um tratamento diferenciado. Então, bem lá no início dos tratamentos, a gente tinha poucos tratamentos. Agora nós temos diversas formas de tratamento, então a gente conhece como que é o tipo do câncer de mama daquela mulher para indicar qual é a melhor forma de tratamento para essa mulher, tá? E são diversos tipos. Aqui é só para exemplificar aquilo que eu estava falando para vocês, do in situ e do invasivo, né, do maligno, lá do tumor maligno. Então a gente tem aqui um ducto, uma representação, um corte de um ducto, com as células normais aqui desse ducto. Aí ocorre algum acúmulo de mutações, essas células elas passam a ser anormais, elas passam a não ter mais o controle lá do organismo. E aí elas vão começar a crescer. Aqui o ductal, que é essa representação aqui, as células cancerosas elas ainda estão dentro do ducto, que foi onde surgiu. Já no câncer ductal invasivo, ela sai do ducto e pode cometer aí outras partes da mama. Então a gente chama nesse momento aqui de invasivo. O câncer de mama, ele afeta muita gente no mundo? Bom, são 2,1 milhões de pessoas afetadas, estimadas para o ano de 2018 em todo o mundo. Ele é o câncer mais diagnosticado no mundo. Aqui para o Brasil, para os anos de 2020, 2021 e 2022, são esperados 66.280 casos por ano, tá? São novos casos por ano.
E de óbitos no mundo são 627 mil aqui no ano de 2018 e em Santa Catarina. Em Santa Catarina, para o ano de 2020, são estimados 3.370 novos casos de câncer de mama. E mortes são 657 que foram diagnosticadas, né, por câncer de mama em 2018. E quais são os principais sintomas do câncer de mama? Bom, são bem variados também, como eu falei para vocês, é uma doença bastante diversificada e cada mulher vai desenvolver um tipo de câncer de mama. Mas os principais sintomas são relacionados à presença de um nódulo ou um caroço na mama que não diminui, que está sempre presente, independente da fase do ciclo menstrual que a mulher está. Também um afundamento da mama, um endurecimento ou um enrugamento de uma parte da pele dessa mama externa. A inversão súbita do mamilo também pode ser uma característica que indica o câncer de mama. Vejam aqui, né, que é a inversão súbita, de repente. Então, nem todo o caso de inversão de mamilo vai ser câncer de mama, né? Muitas mulheres têm essa anatomia já presente conforme toda a vida, né? É uma característica morfológica da mama dessa mulher. Mas se você tem o mamilo para fora e de repente ele inverte, pode ser um indício. Também a dor na mama ou na região das axilas. Esses aqui são os principais sintomas, tá? Mas o que a gente sempre fala é ficar se observando. Então, se você notar alguma diferença relacionada a esses quesitos ou outros, procure um médico para averiguar essa modificação. O câncer de mama, ele afeta apenas mulheres? Bom, não, tá? Mas a porcentagem de homens que é acometida é de 1%. Então, 1% do total dos casos de câncer de mama acontece em homens. E aí, os principais sintomas em homens? Nódulo na mama, perto do mamilo ou também perto da axila. A liberação de líquido pelo mamilo ou feridas nesse mamilo. E também a mudança na aparência do mamilo ou auréola, incluindo a mudança na direção do mamilo. Mesma coisa também, né? A inversão do mamilo pode acontecer, ou até a direção que ele muda, né? Então, observar também. Se você observar alguma modificação estranha, procurar um médico. O câncer de mama, ele é hereditário? E hereditário é a mesma coisa que genético? Vamos ver então. Bom, todo câncer ele é genético, ou seja, sempre vai ter um componente genético atuando na formação desse câncer, no desenvolvimento desse câncer. E o câncer hereditário, o câncer de mama hereditário, ele refere-se ao câncer que ele é principalmente ocasionado por problemas genéticos que são herdados. Então, de uma mãe passando para sua filha ou dos pais passando para os seus filhos, tá? Então, o câncer de mama hereditário, ele é responsável de 5 a 10% do total dos casos de câncer de mama no mundo. Então, é a minoria, tá? Nesses casos, quando que é importante a gente considerar se o câncer é desse tipo ou não? Quando você tiver algum parente acometido por câncer de mama, principalmente se esse parente for de primeiro grau, ou seja, mãe, irmãs, filhas, e principalmente também quando esse parente for acometido antes dos 40 anos de idade. Então, se você tiver um parente com menos de 40 anos de idade acometido com câncer de mama, é bom ficar atento, que aí sim pode ter um componente hereditário forte na sua família, e aí é bom investigar. Também se há casos de câncer de ovário na família ou se há algum homem que foi acometido por essa doença, é bom fazer uma investigação mais a fundo, porque daí pode ter um componente hereditário forte, tá? Os principais genes envolvidos, os mais conhecidos, que geram esse câncer de mama que a gente chama de hereditário, são os genes BRCA1 e BRCA2. Mutações nesses genes, eles aumentam cerca de 85% as chances da mulher desenvolver câncer de mama. E também em 60% nas chances da mulher desenvolver câncer de ovário. Um caso bastante famoso e recente que trouxe à tona toda essa discussão é o caso da atriz Angelina Jolie.
A Angelina Jolie, ela tinha alguns casos de câncer de mama na família, inclusive ela tinha perdas, né, fatalidades por conta dessa doença, de parentes de primeiro grau. Então a Angelina Jolie, ela foi atrás, né, os seus médicos foram fazer uma investigação e viram que ela tinha realmente mutações nesses genes, que são o BRCA1 e o BRCA2, e aí, em conjunto com a sua equipe médica, ela resolveu fazer a mastectomia preventiva. Ou seja, ela retirou a mama e também depois ela retirou os ovários para que esse câncer de mama ou de ovários não se desenvolvesse. Claro que o caso da Angelina Jolie não é um caso que é possível, né, de realizar numa população em geral e não há nem necessidade, né, porque são poucos os casos de câncer de mama que são desse tipo, mas é um caso que trouxe à tona aí essa questão de prevenção. Então ela encontrou uma forma, junto com a sua equipe médica, de prevenir que esses tipos de cânceres se desenvolvessem. Então, se eu não tiver nenhum histórico familiar, nenhum parente acometido com câncer de mama, quer dizer que eu não vou ter câncer de mama? Não, né? A gente viu que de 5 a 10% dos casos de câncer de mama são hereditários. Os outros casos são os casos que a gente chama de cânceres de mamas esporádicos. São mais de 90% do total. Nesses casos, há uma contribuição tanto da genética como de alguns fatores relacionados ao ambiente, como, por exemplo, fatores ambientais, então, de exposição a algum tipo de radiação, exposição a agentes químicos, também fatores hormonais, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, também fatores alimentares e próprio envelhecimento, entre outros. Então, aqui nessa balança a gente tem a comparação, justamente, né, de 5 a 10% seria só hereditário, né, o componente hereditário é o mais forte no desenvolvimento do câncer de mama, e nos outros casos, que são os casos esporádicos, a gente tem de 90% a 95% um conjunto de fatores, incluindo a genética, na composição do desenvolvimento desse câncer. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? Bom, o primeiro deles, né, é ser do sexo feminino, então ser mulher. O câncer ele é uma doença multifatorial, então vários fatores vão estar atuando em conjunto. Então não basta ser só mulher para desenvolver o câncer de mama, mas claro, é um dos principais fatores. Outro fator bastante importante é o envelhecimento. Então, conforme o tempo vai passando, aquelas mutações que eu falei para vocês que acontecem durante o processo de divisão celular, elas podem ir se acumulando. Então, a maioria dos casos, a gente observa que o envelhecimento é um fator super importante. Então, mulheres mais velhas tendem a desenvolver o câncer de mama. Também fatores relacionados a alguns hormônios, como, por exemplo, o estrogênio. O estrogênio ele é um hormônio que a mulher pode produzir, né, que ela produz normalmente e que também pode consumir de forma extrínseca. E esse hormônio ele vai estar atuando na proliferação celular. Então, quando a gente tem proliferação celular de alguma célula que está modificada, essa célula pode dar origem a um câncer. E quando que a gente tem uma exposição a esse hormônio e outros hormônios aumentada? Quando a gente faz a utilização desses hormônios via forma extrínseca, né? Seja através de contraceptivos orais e também de terapia de reposição hormonal, e algumas características do nosso estilo, né? Da nossa questão dos ciclos. Então, a menopausa tardia, muito tarde, a gente vai ter uma exposição maior a esses hormônios. Também uma menarca precoce, quanto antes a menarca, mais exposição a esses hormônios a gente vai ter. E também não possuir filhos, não ter gravidez e ter a primeira gestação aí depois dos 30 anos de idade são fatores que aumentam a nossa exposição a esses hormônios. Com relação a ainda fatores de risco, existem alguns outros fatores que a gente pode elencar. Um dos principais é o alto índice de massa corpórea, o IMC, bastante alto. Então, a gordura também está relacionada aí a um aumento de proliferação celular. Além disso, a falta de atividade física, né, o sedentarismo. O baixo consumo de frutas e vegetais, de uma alimentação equilibrada, que querendo ou não também pode levar a um índice de massa corpórea um pouco mais alto.
Também consumo o hábito tabagista, né, e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Todos esses fatores existem estudos que relacionam aí essas questões ao desenvolvimento do câncer de mama. Mas o meu tio fumou e bebeu pela vida toda e não teve câncer. Bom, o que acontece? A presença de um ou mais fatores de risco não significa que a mulher terá necessariamente que desenvolver a doença. Mas é claro que aí é um aumento nas chances do desenvolvimento. Então, se você puder cuidar de alguma dessas questões, favorece você não desenvolver o câncer de mama. E o que eu posso fazer então para prevenir essa doença? Bom, a primeira dica aí sobre alimentação, tem uma alimentação saudável, principalmente focando em produtos naturais e evitando produtos que são muito industrializados. Também praticar exercício físico e qualquer prática que traga um bem-estar para você. Então, se você gosta de yoga, de outras coisas, faça, porque isso vai trazer um bem-estar mental e físico que favorecem aí o seu bem-estar em geral, né? O seu sistema imunológico vai ficar mais fortalecido. Então, tudo que puder fazer, caminhadas, dançar, pedalar, tudo que puder fazer para trazer uma qualidade de vida nesse sentido, é legal. Também visite o seu médico para fazer o exame clínico. Então, o médico ele vai fazer um exame clínico das mamas, vai fazer a investigação do seu histórico familiar, se tem algum caso de câncer de mama na família, e ele vai poder orientar melhor sobre outros tipos de exame, inclusive. Fazer a mamografia. Então, a mamografia no Brasil de rastreamento, ela ocorre dos 50 aos 69 anos de idade. Porém, o médico, a partir dessa lei aqui, da Lei 11.664 de 2008, ela garante a possibilidade das mulheres a partir dos 40 anos de idade fazerem a mamografia, tá? Então, se o médico observar que o seu caso pode ser um caso que haja necessidade de fazer, você tem o direito, a partir dos 40 anos, pelo SUS, de fazer esse exame, tá? Até antes, né? Claro, dependendo da situação. Se você for jovem e tiver uma mãe que tenha falecido de câncer de mama também, mais jovem, o médico vai poder indicar esse exame para você, tá? A Lei 11.664 de 2008 também garante aí a ultrassonografia para as mulheres que não podem ser expostas à radiação, que é o caso do exame da mamografia, tá? Aí, falando ainda um pouquinho sobre legislação, tem a lei dos 30 e dos 60 dias. Essa lei aqui é 13.896 de 2019, ela assegura para os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, o direito à realização de exames no prazo máximo de 30 dias. Então, se o médico ele coloca como a principal suspeita do seu caso ser neoplasia maligna, você tem até 30 dias para realizar o exame de comprovação, né, de confirmação se é ou não uma neoplasia maligna. Já a Lei 12.732 de 2012, ela garante que o paciente com câncer tem o direito de se submeter ao primeiro tratamento pelo SUS num prazo de 60 dias. Depois que o patologista ele indicou que é uma neoplasia maligna, o paciente então tem até 60 dias para iniciar o seu tratamento. O tripé do diagnóstico precoce. Então, uma população alerta e bem informada para sinais e sintomas suspeitos, profissionais de saúde bem capacitados e equipados para avaliar casos suspeitos e dar o correto seguimento no procedimento de tratamento, também sistemas e serviços de saúde preparados para garantir a confirmação diagnóstica oportuna e com qualidade, além de oferecer remédios e tecnologias que são necessárias e que estão disponíveis. Então, tudo isso aqui é importante para que a gente tenha aí menos casos de mortes, por exemplo, por câncer de mama, né? E também casos de câncer. A prevenção, ela não ocorre somente agora nesse mês de outubro, ela ocorre o ano inteiro. E aí é importante a gente estar bem informado justamente para a gente disseminar essas informações. Então, tudo que vocês aprenderam aqui na palestra de hoje, a gente espera que vocês disseminem para os seus conhecidos. E câncer de mama tem cura?
Sim, tá? Quanto antes for diagnosticado o câncer de mama, se ele está ainda num estágio bastante precoce, as chances de câncer são de 95%, tá? Portanto, é aí o cuidado, é se prevenir e estar sempre alerta a qualquer sintoma, qualquer diferença que você note, sempre buscando o auxílio médico para a gente conseguir descobrir esse câncer de mama ainda no estágio inicial e ter essa potencialidade de cura. E era isso. Se vocês tiverem perguntas, curiosidades sobre o projeto ou dúvidas sobre exame, enfim, tudo que foi falado aqui e que a gente possa responder, entre em contato com a gente pelo Facebook e também pelo Instagram, lá pelo direct, tá? Então até a próxima, espero que vocês consigam aí absorver alguma informação e consigam repassar para os demais conhecidos de vocês, tá bom? Tchau, tchau!